Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus queridos, abram comigo o Santo Saltério, Salmos de número 14. Hoje nós estamos no nosso 14º capítulo. A 14ª cena deste livro que nos tem tanto a ensinar. Livro de Salmos, capítulo de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendam nada? Todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se fossem pão, e que não invocam o Senhor, lá ficarão, tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, nós cantamos a Tua palavra, nós oramos a Tua palavra. E agora necessitamos da Tua voz. Fala conosco por meio dessa exposição deste salmo. Prega enquanto eu prego, fala enquanto eu falo, porque carecemos da Tua voz, Senhor, a Tua voz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, este salmo nos fala sobre a morte do temor. Nós temos aqui o relato de Judá, quando Judá se corrompeu. No tempo de Saul, o rei corrupto, levou a nação à corrupção de modo geral. E essa nação perdeu o temor do Senhor. E este salmo nos mostra, nos leva a meditar sobre as consequências daqueles que abandonam o temor a Deus. Deus coloca no coração do seu povo um tipo de temor que gera paz. Existem dois tipos de temor na Escritura: o temor correto e o temor pecaminoso. O temor correto é colocado no nosso coração para gerar paz. O temor incorreto é a resposta errada do ser humano caído, do ser humano sem Cristo, à grandeza de Deus. É a graça que ensina o nosso coração a temer, ao mesmo tempo que nos alivia de nossos temores. Esse temor correto que o próprio Deus colocou em nosso coração no dia da nossa conversão é um alívio para as nossas dores. Ele nos impede de temer os homens de forma pecaminosa. Ele gera em nós um temor que é dado somente a Deus. E se eu temo a Deus,
Eu não preciso temer os homens. Eu não preciso temer as aflições. Porque somente Deus é digno do meu temor. Somente Deus é digno que eu estremeça perante a sua presença. Então esse tipo de temor nos liberta. Este temor correto nos inclina para Deus por causa de sua bondade. Tal temor correto não surge, preste atenção, de uma percepção de Deus como um ser perigoso. Este temor correto não surge de um espanto que vê Deus como um ser mau, um ser perigoso, um ser somente terrível. Não. Mas surge da percepção de Deus como um ser glorioso, majestoso, totalmente onipotente, totalmente poderoso, glorioso, altíssimo. Deus é terrivelmente gracioso. Por sua graça, Ele gerou no coração do seu povo um tipo de temor que tem como essência o próprio amor. O temor correto é sinônimo de amor dentro da Escritura. Sem esse amor, sem esse temor, não haveria alegria, bem-aventurança, nem mesmo na presença de Deus. Então o Senhor colocou em nós uma dádiva maravilhosa, o temor correto. De fato, o temor de Deus está próximo do amor a Deus. Por vezes, eles são colocados em paralelos. No Salmo de número 145, versículo 19 e 20, nós temos um exemplo disso. O versículo 19 nos diz: Ele, Deus, satisfaz o desejo dos que o temem. Ouve seu clamor e o salva. O temor está vinculado à salvação. Agora no versículo 20, o Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. Aqui nós temos em paralelo, o autor do Salmo 145 coloca em paralelo e um tipo de poema que ele ganha significado cada vez que expande. O temor do Senhor é substituído pelo amor. Aquele que teme o Senhor terá os seus desejos satisfeitos e será salvo. E o Senhor protege todos que o amam. Então aqui o temor e amor se completam. São termos diferentes que descrevem a mesma coisa. A habitação de Deus em nós. A habitação de Deus nos salva. Talvez devido à banalização do conceito da palavra amor, agora qualquer coisa é amor, seja difícil para nós entendermos que amar a Deus envolve temê-lo. Às vezes nós não conseguimos compreender isso. Mas, quando o Deus Todo-Poderoso for o objeto do nosso amor, a nossa afeição será naturalmente envolvida por um temor santo. Porque Ele é todo-poderoso e nós não somos. Ele é totalmente santo e nós não somos. Ele é totalmente bom e nós somos maus. O espanto de contemplar a bondade de Deus gera em nós um tipo de temor que nos leva a adorá-lo, a exaltá-lo, a se aproximar dele. Quando Moisés convida o povo a subir no Monte Sinai e o povo teme, o povo tem ali um tipo de temor pecaminoso. Eles não querem a presença de Deus e clamam para que Moisés seja o mediador entre eles e Deus. Quando na verdade Moisés, tomado pelo temor correto, diz:
Subam e vejam a glória do Senhor. Mas o povo, cheio de temor incorreto, temor pecaminoso, teme subir no monte. Não pode ser assim conosco. O temor que o Senhor colocou em nosso coração nos leva a amá-lo mais, a adorá-lo cada vez mais, conscientes de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que é o único digno de ser adorado, honrado e contemplado. Quando abandonamos o temor do Senhor, o amor, a justiça são extintos, dando lugar à cultura da perversidade, que divide a igreja e oprime o necessitado. Sem o temor do Senhor, meus irmãos, não há bondade. E se não entendermos isso, acabaremos como Judá nos tempos de Saul, cheios de divisão, opressão, contendas, inveja, malícias, iniquidades. Se queremos ser uma igreja bíblica, precisamos temer ao Senhor, porque no temor do Senhor habitam paz, amor, sabedoria, consolo, gratidão, glória. Neste salmo, Davi nos revela as consequências da morte do temor, as consequências de abandonarmos o temor do Senhor. Então eu te convido a olhar para a sua escritura mais uma vez, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos a descrição da ausência do temor do Senhor e como ela afeta a sociedade. A sociedade. Versículo 1 nos diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade e que não invocam o Senhor? Meus irmãos, estes primeiros versículos nos descrevem uma sociedade, um povo, uma nação que abandonou o Senhor. E infelizmente, essa nação era a nação de Judá, o povo de Deus, o povo de Israel. Então isso serve como um alerta. Nós também, Igreja do Senhor, temos a capacidade de abandonar o temor a Deus. Nós temos essa capacidade pecaminosa. Então aquilo que eu vou descrever nos primeiros versículos servem para nós como um alerta. Um alerta. Vamos lá. Nós podemos chamar a ausência do temor do Senhor pelo nome de apostasia. Porque negar a existência de Deus é também deixar de temê-lo. É isso que o salmista nos diz. Porque a fala do insensato é que não há Deus. O pensamento do insensato é fundamentado na não existência de Deus. Ele nega a existência de Deus. Só que esse insensato, anos antes, tempos atrás, ele adorava o Senhor. Ele era alguém temente ao Senhor. Mas aqui, por causa da influência do rei, da influência do pecado, da influência de Saul, ele abandonou o Senhor. Ele não teme mais a Deus. Ele oprime o necessitado. Essa negação provoca consequências terríveis para a sociedade. Quando o temor do Senhor é retirado do coração de uma nação, a prática da iniquidade e da corrupção torna-se comum.
comum. Quanto mais corrupto for o nosso ambiente, o nosso coração, mais distantes do amor de Deus estamos. Quanto mais corrupto for as nossas famílias, menos amaremos uns aos outros. Quanto menos tememos a Deus, mais iníquos nós somos. O progresso da corrupção é o fruto da ausência do temor. É assim na nossa nação, é assim na nossa casa, é assim na nossa igreja, é assim na nossa denominação. O progresso da corrupção se dá como fruto da ausência do temor. Sabe aquele pecado que você já não pede mais perdão? Sabe aquela prática pecaminosa que já não gera mais nada no seu coração? Você já a pratica em paz? Isso é deixar de temer o Senhor. Isso são sinais de que você está abandonando a fé. De que a lei do Senhor que te acusava antes, agora não serve para mais nada. Ela não acusa mais a sua consciência. O seu coração, a sua mente está sendo endurecida pelo pecado. Isso é um sinal de abandono do temor. Agora parece que está bem mais perto de nós essa situação descrita por Davi. Porque nós temos os nossos pecados de estimação, que já não mais nos afeta o coração, que não gera nem remorso, que é medo da consequência. Quem dirá arrependimento? Meus irmãos, nós não podemos viver assim. A ausência do temor do Senhor é marcada por um tipo de perversidade insensata, descrita por Davi como um abandono da fé que corrompe tudo que toca. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque agora Davi vai nos descrever o coração do homem iníquo, o coração do homem mau, o coração do insensato, daquele que está abandonando o temor do Senhor ou que já abandonou o temor do Senhor. Essa corrupção corrompe tudo que toca. Primeiro, a consciência do homem é corrompida pela ideia da não existência de Deus. Versículo 1. O povo que antes meditava na lei de Deus, agora medita na ideia da não existência de Deus. A palavra que Davi usa aqui, diz o insensato no seu coração, é a mesma palavra que no Salmo de número 1, Davi nos mostra, Davi nos diz, ou Esdras nos diz, que o meditar na palavra do Senhor é a bem-aventurança do salvo. Bendito é aquele que medita na lei do Senhor. O meditar do insensato está na não existência de Deus. Quando a cognição do homem é afetada pela apostasia, a razão, o pensamento, seus desejos e decisões também são influenciados pela desordem da perversidade. Então a apostasia, a incredulidade, primeiro afeta a nossa razão. Nós começamos a racionalizar os nossos pecados, ao invés de confessá-los e nos arrependermos, nós racionalizamos eles. Só Jesus é totalmente santo, eu posso cometer esse pecadinho aqui. Esse pecadinho que você comete é uma afronta à cruz de Cristo e ofende ao Deus Todo-Poderoso. E tem a capacidade de retirar do seu coração, com o tempo, o temor do Senhor. Então, essa corrupção, essa apostasia, ela primeiro afeta a nossa razão, o nosso pensamento, a nossa cognição.
Vejamos como Davi descreve os desejos e as decisões do homem que rejeita a Deus, que abandona o temor correto. A mudança de crença influencia a tomada de decisões. Primeiro, porque a resposta afetiva do insensato está apodrecida. Seus desejos são corruptos. Meus irmãos, quando o pecado afeta a nossa razão, o nosso desejar, o nosso querer, o nosso sentir também são afetados. Nós passamos a não desejar a oração, a não desejar a leitura bíblica, a não desejar os hábitos espirituais. A nossa semana não gira em torno do culto público, mas gira em torno do nosso ócio. Aquilo que chamamos de descanso não tem nada a ver com o descanso bíblico. O ócio sem Deus é autonomia pecaminosa. Não descansa o nosso espírito. Na verdade, só ocupa o tempo que nós deveríamos dedicar ao Todo-Poderoso. E nós passamos a desejar coisas más. Nosso desejo está corrompido. Olha como Davi descreve a atuação da incredulidade no coração do povo de Judá, do povo de Israel. E talvez essa descrição seja a descrição do meu e do seu coração. Ocupados demais para o Senhor, ocupados demais para a obra de Deus. Aquele que abandona a fé tem seus sentimentos tomados por uma corrupção progressiva. Ele vai piorando, seus desejos vão ficando cada vez mais imorais, estragados e pervertidos. Ele tem seus desejos dominados pela podridão maligna. Então, a apostasia, como qualquer outro pecado, ganância, luxúria, inveja, fofoca, facção, falta de perdão, qualquer outro pecado pode gerar no nosso cognitivo, pode afetar a nossa cognição. Uma vez dominado pela ideia de que Deus não existe, este pecado gera escravidão aos nossos desejos. Que só serão saciados pela prática da iniquidade. Quando você começar a sentir uma saciedade no pecar, tome cuidado. A saciedade no pecar contínuo é fruto da incredulidade agindo em nosso coração. É isso que Davi descreve. Davi alista uma série de práticas dentro do termo iniquidade, como um alerta para fugirmos delas. Então, a incredulidade, o abandono do temor do Senhor, primeiro afeta a nossa cognição, depois afeta os nossos sentimentos, e por fim, afeta as nossas decisões. Nós não conseguimos perdoar mais, porque a mágoa tomou o nosso coração, e aquele que nos ofendeu não é digno do perdão que Deus nos deu, de graça. E passamos a andar com a razão do pecado, ao invés de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, que nos chama a perdoar, que nos chama a amar, que nos chama a servir. Devemos então rejeitar a iniquidade. A palavra traduzida aqui como iniquidade ou abominação tem uma gama de significados. Quando Davi fala aqui na parte B do versículo 1,
descrevendo o insensato como alguém corrupto e que pratica a abominação, Davi quer dizer que este homem, que esta mulher são ou praticantes da devassidão, zombaria, maus tratos e profanação do templo ou profanação do culto. A devassidão é um comportamento imoral que rompe padrões éticos aqui impostos pela lei de Deus. A devassidão é a cobiça contra o próximo. Eu cobiço a mulher do próximo. Eu cobiço a pornografia. Eu cobiço o dinheiro que não é meu. Eu cobiço a vida do próximo e desejo matá-lo. Essa é a devassidão. A zombaria é o ato de ridicularizar algo que é santo ou alguém. É quando eu diminuo a imagem de Deus no próximo, quando eu zombo dele, das dificuldades dele, quando eu deixo de amá-lo e passo a zombá-lo. Maus tratos são ações que causam sofrimento físico e emocional a outra pessoa. E a profanação é tratar alguém, ou melhor, é tratar coisa santa com desrespeito, como colocar ídolos no templo do Senhor. Este termo também, de profano, foi usado na Bíblia para pessoas tolas como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura e foi considerado profano. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Aquele que abandona o culto do Senhor, aquele que abandona a oração, a igreja, ele vai se tornando profano. Ele não tem zelo mais para as coisas santas. Ele não preza mais pelo sacramento da ceia, do batismo. Ele faz as coisas sem temor, de forma banalizada. Talvez essa seja a descrição do nosso coração, acostumado com o sagrado, acostumado com o culto público, acostumado com a palavra de Deus. Nós perdemos, meus irmãos, o temor do Senhor. Nós pecamos como se Jesus fosse obrigado, porque nos ama tanto, a nos perdoar. Como se isso não fosse graça e misericórdia. Nós passamos a não temer um Deus que é descrito na Escritura como fogo consumidor. Todos estes atos pecaminosos que acabei de descrever estão contra Deus. Davi os resume no conceito: não há quem faça o bem. O final do versículo 1, Davi relata que não há mais ninguém no meio daquele povo que faça o bem. Em Efésios, nós temos capítulo 2, versículo 10, a declaração de que Deus nos salvou para que nós fizéssemos as boas obras que Ele, antes da fundação do mundo, preparou para que nós as realizássemos. É isso que está escrito lá. E essas boas obras dizem respeito a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou. Diz respeito ao culto público. Diz respeito à sensibilidade ao sofrimento do outro. Diz respeito à oração por aquele que sofre. Diz respeito a gastar a nossa vida em prol do próximo. A amar como Jesus nos amou. A cultuar como Jesus nos ensinou a cultuar. A ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. A perdoar aquilo que é imperdoável. A não cultivar no nosso coração a mágoa que destrói famílias.
a mágoa que destrói relacionamentos, a mágoa que nos mata pouco a pouco. Meus queridos, infelizmente, a declaração de Davi não fala somente do povo de Judá, fala também do nosso coração, tentado a agir dessa maneira, a agir como um incrédulo. Porque eles abandonaram o temor do Senhor, não existe mais nenhuma boa obra. O culto público foi profanado, a justiça já não mais existe, o órfão e a viúva passam fome e são oprimidos, não há mais nenhuma boa obra em Judá. Estes insensatos foram entregues à loucura do pecado, e agora declaram que Deus não existe, profanam o templo de Deus e oprimem o mais fraco. Eles cobiçam contra Deus e assim quebram o primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque aquele que abandona o temor do Senhor não ama a Deus. Ele também abandona o amor ao Senhor. Eles também quebraram o segundo mandamento, porque cobiçam contra o próximo. Quem rejeita a existência de Deus odiará o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Precisamos fugir dessas práticas pecaminosas. Estamos aqui diante de versículos que descrevem a morte da razão e da moral, a completa imoralidade em nosso meio. E Davi está falando da igreja do Antigo Testamento, do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele não está falando da Babilônia, do Egito, dos sírios, ele está falando de Judá. E por que a declaração de que já não há mais nenhum bem? Porque se o povo de Deus abandona a palavra de Deus e abandona Deus, não há mais esperança. Não há mais. Os guardiões da fé deixaram o seu posto. E não há bem nenhum no povo lá fora. Não há bem nenhum no Egito. Se Deus retirar de nossos corações o seu temor, nos tornaremos praticantes da iniquidade. Agora, nos versículos de número 2 e número 3, temos o relato do próprio Deus. É como se Deus descesse para arrazoar com aquele povo. Ele observa aquele povo. Ele avalia aquele povo. Temos aqui o relato do próprio Deus sobre a corrupção do coração na qual o povo se encontrava. A observação onisciente de Deus avalia o coração dos filhos dos homens que passaram a praticar a iniquidade. Deus olha para Israel. Aqui, meus irmãos, é como se Deus olhasse para a igreja, para o seu povo, em busca de culto. É como se Deus olhasse para as nossas vidas em busca de culto público, de culto doméstico, de oração, de relacionamento. E sabe o que ele encontra? Insensatez, idolatria, imoralidade, injustiça. Ao invés de encontrar bondade, entendimento, sabedoria, boas obras, gratidão, ele encontra corrupção. Este é o retrato duro de uma sociedade ou de uma igreja que abandona o temor do Senhor. Este retrato deve nos chamar à meditação na palavra. Quem é você depois do culto?
Spurgeon dizia uma frase que nós, homens, temos que gravar no nosso coração. Ele dizia assim: existem homens que são santos na igreja e demônios em casa. Homens que têm aparência de santidade, mas são filhos de Belial, que tratam as suas esposas como objetos e seus filhos como escravos. Spurgeon estava falando essa frase para a igreja que ele estava pregando. Spurgeon estava exortando os homens da igreja contra o governo maligno e opressor, em nome de Deus. Meus irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós não podemos sair deste salmo sem avaliar as nossas vidas. Nós não podemos. O versículo de número 4 nos diz que a falta de entendimento e temor era tão grande entre eles que estes obreiros da iniquidade devoravam o povo de Deus como quem come pão. Sem culto bíblico e oração, seremos encontrados como aquela geração que foi julgada pelo dilúvio, porque ninguém será justificado sem Cristo e sem relacionamento com Cristo, mas todos serão julgados pela lei. Todos. Grande é a corrupção de amar o mal mais do que o bem. Grande é a corrupção. Fujam desses pecados. Abandonem pensamentos maldosos. Não vivam como se Deus não existisse. Não neguem a fé de vocês. Que sejamos encontrados como Noé, o remanescente fiel, que prega e vive o evangelho do reino de Deus. Prega e vive. Se você perguntasse para o seu cônjuge, hoje, será que eu sou crente? Será que eu tenho dado frutos dignos de arrependimento? Qual seria a resposta dele? Será que o seu cônjuge olha para você como alguém que possui entendimento, sabedoria, sensatez? Ou você é um homem ou mulher insensata, corroído, dominada pela ira, pela ganância, pela mágoa? Eu aconselho aos irmãos a perguntarem para as pessoas mais próximas de vocês: quem eu sou? Nós temos um retrato errado de nós mesmos. Nós precisamos olhar para a palavra, que é o espelho que avalia o nosso coração e as nossas atitudes, para, de fato, sabermos o quanto nós temos imitado a Cristo. Não é tempo de brincar, de ser crente. Judá brincou com o Senhor e foi entregue a uma vida sem temor. E essa vida sem temor os tornou praticantes de iniquidade. É duro o que Davi nos descreve aqui. É triste o que Davi nos descreve. Os últimos versículos do nosso salmo trazem alento, alegria. Davi não é somente o pregador de mazelas. Ele também nos diz sobre a graça abundante de Deus, a provisão do Senhor, a misericórdia desse Deus. E aqui do versículo 5 ao versículo de número 7, o temor do Senhor é como uma bússola que orienta e guarda os humildes. E nós somos humildes, porque o Senhor Jesus nos salvou. Humildade na Escritura não quer dizer bens, ausência de bens, mas quer dizer eleitos,
escolhidos, salvos, aqueles que reconheceram que necessitam de um Salvador. Somos nós, humildes. Acompanhe comigo o versículo 5. Aqui, o ápice do Salmo é o versículo de número 4. Davi nos faz uma pergunta, ou Davi termina com uma pergunta. Será que este povo, eles não entendem nada? Estes que praticam a iniquidade, que devoram o povo de Deus como se fosse pão, e que não invocam o Senhor, será que eles são totalmente sem entendimento, sem sabedoria? E o versículo de número 5, junto com os demais, nos responde, Davi agora responde. Ele responde dizendo: lá ficarão tomados de grande pavor, aqueles que devoram o povo de Deus serão julgados por Deus. Por quê? Porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, a conversão de Israel, a conversão de Judá. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. No versículo de número 5, nós temos a antecipação do grande juízo. Se o verso 4 marca o ápice da maldade do homem que devora o povo de Deus, o versículo de número 5 revela o fim do homem mau. Revela o fim de todo homem. Todo homem estará diante do trono branco. O homem que abandona o temor do Senhor e nega a existência de Deus, será pego repentinamente pela ira do Senhor. Eles conhecerão o quão horrível é a santidade de Deus para todo aquele que se encontra fora da nova aliança feita no sangue de Jesus. O quão horrível é a bondade de Deus executando sua ira santa. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama pelo Evangelho a 2 movimentos. O primeiro é o da conversão. Se há alguém aqui que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e como seu Deus, me procure no final do culto. Eu quero orar por você. Eu quero rogar pela sua alma, para que este Salvador se apresente graciosamente a você. Segundo movimento é o do arrependimento. Agora diz a nós, crentes, hoje é o dia em que o Senhor nos chama a abandonar nossos pecados e triunfar sobre a tentação. É o dia de nos humilharmos perante a mão poderosa do Senhor. É o dia de reatarmos relacionamentos marcados pela mágoa e pelo pecado. É o dia de olharmos para a cruz de Cristo e não para as nossas desculpas e buscar exercer o ministério da reconciliação que foi nos dado pelo sangue de Jesus. É o dia de vencer o pecado. Resista ao pecado e à incredulidade, porque Deus está conosco. Não é isso que o salmista nos diz? Que haverá juízo. Por quê? Versículo 5, parte B. Porque Deus está com a linhagem do justo. Deus está com a linhagem daqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Este versículo também nos lembra de que Deus é por nós. Nós não somos perfeitos. Muitos desses pecados descrevem a nossa prática. Nós devemos abandoná-los. Mas ao praticá-los, não se desespere. O Senhor, o teu Deus, é contigo. Ele é paciente, Ele é longânime.
Meus irmãos, agora em Cristo Jesus, somos filhos de Abraão, sacerdotes reais, nação santa, povo eleito por Deus, não segundo a carne, mas pela fé. O dom da fé que Deus nos deu em Cristo Jesus nos tirou da cidade da destruição para nos levar à cidade do grande Rei, a Nova Jerusalém. Grande é o testemunho e as profecias que este salmo contém, porque o temor do Senhor, de fato, orienta e guarda os humildes. Se hoje a tua consciência te acusa, não abafe ela. Não racionalize o teu pecado. Peça perdão. Volte para o Senhor. Olhem para o versículo de número 6. Este versículo nos diz que por causa do favor de Deus, o conselho do humilde não pode ser frustrado. A bondade não será exterminada. Lembra o desespero de Davi nos primeiros versículos? Não há quem faça o bem. Mas agora no versículo de número 6, Davi nos diz que o conselho do humilde não será frustrado. O culto ao Senhor não será interrompido. A bondade não será exterminada. E a oração prevalecerá. O testemunho do Evangelho nunca será algemado ou silenciado. Não é isso que Paulo diz em Filipenses? Eu estou preso, mas o Evangelho não está. A boa nova não está. Pois o conselho dos humildes é o próprio Deus. Porque Deus é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem somente. O Evangelho é Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnada entre nós, para sofrer a pena de morte que nós merecíamos. Se no versículo 5 temos a antecipação do tribunal de Deus, julgando o insensato que abandonou o temor do Senhor, no versículo 7 temos a antecipação da nova criação. Os novos céus e a nova terra são aqui neste versículo contemplados. O temor do Senhor guardará os nossos corações até o dia de Cristo, para contemplarmos um tipo de alegria e exultação nunca antes vista pela humanidade. Advinda de uma vida sem pecado. Nós iremos contemplar uma existência sem pecado, uma consciência plenamente capaz de compreender a glória de Deus na face de Cristo. Uma sociedade sem pecado, onde a justiça de Deus foi estabelecida e não pode ser frustrada. Aqui nós temos uma antecipação desse dia glorioso, dessa nova criação que já está em nós, porque nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus, feituras de Deus em Cristo Jesus, poema do Senhor em Cristo Jesus. Naquele dia nós, igreja do Senhor, descendentes de Abraão e Davi, por meio da fé em Jesus, seremos revestidos de glória, consolo e justiça. Nunca mais experimentaremos os efeitos do pecado, o desejo de pecar, a morte, a tristeza. Nunca mais ficaremos tristes. Nunca mais a depressão baterá à nossa porta, a ansiedade será um mal. Nunca mais. Então, não abandonem o temor do Senhor. Não duvidem de sua existência e não pratiquem a iniquidade. Perseverem. E também preservem a boa consciência de vocês, para não naufragarem na fé, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, tornaram-se blasfemos,
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Paulo alista homens que antes foram cooperadores do Evangelho, mas que agora são blasfemos, como um alerta. Eu quero recitar, estou terminando, parte de um hino composto pelo compositor sacro F.W. Faber, intitulado O Temor de Deus, que diz: porém, temor é amor, e o amor é temor, e estes se movem de um lado para outro, mas o temor é uma alegria mais intensa do que um amor meramente frívolo. A nossa bem-aventurança será que conseguiremos suportar ver a Ti tão de perto, e assim o amor eterno será apenas o êxtase do temor. Não endureçam o vosso coração. Não anulem a boa consciência de vocês, praticando pecado sem arrependimento e confissão. Busquem o perdão do Senhor, porque ignorar a lei que acusa os nossos pecados é ignorar o temor do Senhor. E sabemos que o resultado final disto é a incredulidade e a prática da iniquidade que descrevemos. Pratiquem boas obras no âmbito vertical e horizontal. Ajudem o necessitado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está em pecado. Ajudem o necessitado. Ajudem o necessitado. Vivam em mutualidade santa e cultuem a Deus de modo público e doméstico. Não negociem o culto público e o culto doméstico. Homens, vocês são o sacerdote do lar. Vocês são imbuídos de conduzir a família de vocês ao culto doméstico. E Deus cobrará de vocês. Não será da esposa de vocês, não será dos filhos de vocês. Ele cobrará de vocês, assim como Ele cobrou de Adão. Então, eu sugiro que na próxima semana você comece a praticar o culto doméstico. Porque a igreja tem se perdido por falta de entendimento. E isso não é culpa dos pastores, isso é culpa das famílias. Isso é culpa dos sacerdotes que abandonaram o culto doméstico, que não se reúnem em prol da palavra. Amem a vossa família. Você quer mudar o mundo? Volta para casa. Ame a sua família. Ame. Pare de enumerar os defeitos. Pare de apontar os erros. Ore ao Senhor. E ame o seu próximo. Ame o seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos e os seus inimigos, porque Deus nos amou antes de sermos salvos. Que a surpreendente boa nova do temor do Senhor guarde o coração da igreja. Guarde o nosso coração de toda a perversidade deste mundo. Que a igreja cristã evangélica do Jardim América, que se reúne aqui, se torne uma igreja que cultua a Deus, que ama a Deus, uma igreja que tem a sua fé cada vez mais forte. Que você seja reconhecido pelo amor, não pela sua mágoa, não pela sua dor, mas pela cruz de Cristo. Vamos orar? Fique de pé para que encerremos o nosso culto. Senhor,
nos ajuda a temê-lo, nos ajuda a amá-lo. Espírito Santo de Deus, traz à nossa consciência os nossos pecados. Não deixe que a racionalização dos nossos erros, essa razão orgulhosa, que tem quebrado relacionamentos, continue a ditar as nossas decisões. Não importa, Senhor, quem ofendeu a quem, nos leve ao pedido de perdão, nos leve ao abandono da mágoa, nos leve, Senhor, a amar a Ti acima de todas as coisas, e a perdoar e amar ao próximo, a viver uma vida leve, de perdão, sem mágoa, que releva a ofensa, que deixa o orgulho, que ama de fato como o Senhor nos ensinou a amar. Nos livra da incredulidade, da apostasia, da iniquidade, Senhor. Nos livra. É isso que te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco. Igreja de Cristo que se reúne aqui e com a tua santa igreja espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.